Olá, hoje eu venho falar sobre um aplicativo secreto e criminoso que é um caso que aconteceu comigo, acontece já há mais de uma década, essa história. Foi desde que eu entrei numa lan house, numa favela que tem no meu bairro, e tinha uma quadrilha de hackers que era dona dessa lan house, morava nessa lan house. E essa quadrilha de hackers estava vinculada com gente poderosa por trás, que vocês nem imaginam. Mas eu vou contar ao longo do vídeo tudo, elucidar esse caso. Aconteceu em 2006, quando a internet ainda não era tão de fácil acesso como hoje em dia. Era discada a internet, não era nem por Wi-Fi, e algumas casas já tinham roteador, mas eu não tinha. Então eu utilizava muito essa lan house, até mesmo para ver vídeos, porque travava a internet de escada. E o YouTube nem era o que era hoje em dia. Os vídeos tinham apenas 10 minutos, não podiam ultrapassar 10 minutos. Mas aí eu comecei a frequentar essa lan house, porque era R$ 1 uma hora. E às vezes eles deixavam eu ficar 2, 3 horas e pagavam R$ 1. Então o barato sai muito caro, né? Mas tudo tem um propósito, nada é por acaso. E frequentando essa lan house, uma vez eu percebi que o dono da lan house, ele estava muito centrando para mim, né? Muito. E aí eu comentei com a minha mãe. Eu falei, tem em casa, na minha casa, eu falei, tem um homem na lan house que ele fica centrando, mas eu não quero nada com ele porque ele é negro e favelado. Eu falei isso, mas pra minha mãe. Porque aí ficaram com raiva. Acharam que eu era racista. Mas é muita demagogia, porque todo mundo quer um bom partido. Todo mundo quer um bom partido. Eu não discrimino ninguém, não me considero racista. Eu só era muito exigente. Eu tinha uma lista de exigências pro homem que eu fosse ficar. E tinha outra coisa também, ele não era só negro e favelado. Ele era enrolado com a esposa dele e tinha filhos. E eu era evangélica. Eu queria um evangélico. Né? Como na igreja evangélica tem muito esse perfil, eu me converti com 19 anos, aí eu fiz uma lista que o próprio pastor falou, fala como você quer o homem que você quer para Deus. E eu fiz uma lista, que ele teria que ser branco, formado de preferência, porque eu também fiz faculdade, e ficaram com muito ódio de mim por causa disso. Porque quem estava por trás deles era gente poderosa que tinha acesso a uma arma de guerra. Um satélite que filma através da parede, dentro de casa, filma através de tudo. Dentro de tudo eles conseguem ultrapassar todos os materiais e filmar através da roupa, através da parede, através da pele, porque ele é feito para espionar bases militares inimigas, para ver a movimentação, descobrir os planos. Ele é uma arma de Estado. E aí, quando comecei a frequentar, eles começaram a espionar todo mundo que frequentava lá. Eles espionavam.
né? Assim como nas favelas tem os olheiros, né? Os traficantes não fazem isso. Então essa quadrilha de hackers também fazia isso, espionava quem entrava lá. E quando me pegaram falando isso para minha mãe, ainda mais que ele era integrante dessa organização criminosa, quiseram se vingar. E como é que eu descobri? Porque uma vez a irmã desse que eu não quis ficar com ele, a irmã dele falou assim pra mim, a mãe dele, que morava a mãe, a irmã, a mãe dele falou assim: por que você não se inscreve logo no BBB, Andréia? Se inscreve logo no BBB. Aí a irmã dele falou: cala a boca, mãe. Aí ela falou: não liga não, Andréia, quem faz isso com você é gente muito baixa. Aí eu entendi que eu estava sendo filmada, mas eu entendi melhor a história porque na época do Orkut, não tinha nem Facebook, era Orkut, e eu tava no Orkut do fã-clube do programa Super Pop, porque eu tinha o sonho de ser cantora gospel e me apresentar num programa de TV. Então eu entrei no Orkut do Super Pop, programa da Rede TV, e eu percebi que eles faziam os programas tudo baseado na minha página do meu Orkut. Eu sempre estava mudando a página do Orkut, enfeitando, colocando um texto, até vídeo de 2 minutos eu já coloquei, e eles faziam tudo parecido com o meu Orkut. E aí eu vibrava, porque eu achava assim, é esse o caminho para eu me apresentar lá, por esse Orkut do programa, que eles estão me vendo. Aí eles fizeram uns perfis fakes de indianos e começaram a se comunicar comigo, e eu não suspeitei de nada, comecei a me comunicar com os indianos. E o programa do Super Pop falou sobre indianos. Aí eu fiquei ligada. E eles paralelamente falando comigo através de vários perfis indianos, paquerando, e eu conversando. Aí um dia eles revelaram que aqueles perfis fakes eram todos de hacker, porque eles começaram a mudar automaticamente todas as fotos para coisas sinistras. Aí eu entendi que era um hacker, mas eu vi que era coisa profissional, que não era só um adolescente que se passou com uma fotinho indiano. Não, era uma coisa profissional. Aí eu excluí todos, vi que se tratava de hacker, e falei com a irmã desse dono da Lan House, que ela às vezes fazia minha unha lá. Aí eu falei pra ela: nossa, eu fui hackeada, uma coisa sinistra de indianos. Aí ela falou: você foi daqui da Lan House. Aí eu imaginei que ela estivesse falando que foram os adolescentes que frequentavam a Lan House junto comigo, que eles costumavam fazer fake. Aí eu falei: não, é coisa profissional, não foi daqui. Aí ela falou: não, você não sabe, meus vizinhos, meus inquilinos que moravam em cima, eles são hackers. Aí ela jogou essa. Aí eu falei: não, não pode ser daqui, porque eu não achava que aquele profissionalismo fosse de uma favela, entendeu? Eu percebi que era algo superior. Aí eu falei: não, não é daqui não. Aí eu falei pra ela: nossa, mudando de assunto, falei: o programa Super Pop da Luciana Gimenez parece que tá falando comigo. Aí ela falou: você vai ter que mudar a cor do seu cabelo, já que te hackearam. Fica loura, por que você não fica loura? Aí eu não entendi, eu falei: peraí, mas não tem nada a ver um perfil indiano que eu escrevo, me correspondo escrevendo, ele ficar loura. Ela mandou mais uma letra, entendeu? Aí eu cheguei em casa e comecei eu fazia parte da comunidade no Orkut estilo fake. E tudo que eu falava em casa com a minha mãe começou a ir para os títulos do fórum dessa comunidade. Aí eu fui passar bom ar no quarto, aquele cheiro, perfume, de spray. Aí quando eu fui na comunidade estilo fake, estava lá: bom ar.
Aí eu falei, será que eles têm escutas? Aí eu fui ver o comercial, era de tarde, tava vendo Rede TV, apareceu um comercial com a Luciana Gimenez, com a mesma blusa que eu, verde de brilho. E aí, quando foi no programa dela, eu falei assim, eu mandei pro Twitter dela, tem alguma câmera aqui? Aí ela respondeu, duas, estilo morta. Porque a comunidade era estilo fake, ela falou, duas, estilo morta. Aí eu vi que era da favela que partia e eu associei tudo o que a irmã dele tinha me falado e vi que realmente era um hacker, era de lá que estava vindo. Aí eu nunca mais pisei lá e comecei a acompanhar o programa da Luciana Gimenez. E ele sempre falando comigo, falava subliminarmente, entendeu? Aí, até que em 2012, isso foi em 2009, eu já sabia que eu estava sendo filmada, mas achava que era por câmera, achava que era algo físico. Aí passou o tempo, eles falando comigo, eles mandaram uma mensagem de polícia, que a polícia ia prender eles. Teve um programa que passou carros de polícia de todos os países, era um jogo. E falou assim, polícia em todos os idiomas, italiano, polícia em italiano, polícia em espanhol, que é parecido, polícia em inglês. Aí mostrou que era uma coisa que estava envolvendo todos os países. Aí eu achava que era uma câmera e eu comecei a suspeitar que ele, como eu já tinha visto vídeos esquisitos na internet, eu comecei a pensar que era uma coisa que era feita com várias pessoas, com casais, com mulheres. Eu achava que era para fins só pornográficos, entendeu? Só que quando foi mais adiante, em 2012, eu fui na casa de um rapaz da minha igreja e acabei me envolvendo com ele. E quando eu cheguei em casa, eles veicularam a coxa da cama dele, o edredom da cama dele, a cama dele. Aí eu falei, peraí, se é algo físico, como é que estão me filmando na casa dele também? Aí eu fui falar com um programa ao vivo, aí eu falei, é físico para Luciana Gimenez? Aí ela respondeu, não. Aí veio um comercial de satélite, de TV por assinatura via satélite. Aí eu entendi que era uma filmagem via satélite. O satélite, por aproximação, conseguia filmar através da parede. Aí passou anos e eles falando que estava em investigação, que envolveu o mundo inteiro, que muitos homens tinham baixado no mundo inteiro. Aí eu comecei a assistir a Sônia Abraão também, e nos merchans ela falava frases soltas que não tinha nada a ver com propaganda, para eu captar. E de frase em frase eu fui juntando o quebra-cabeça, e aí eles disseram que a polícia estava investigando o caso. Nunca mais eu pisei na Lan House, e teve um programa em 2015, por aí, que ela fez um merchan de um produto de cabelo, de alisamento, e ela mostrou que o motivo era racismo. Mas eu ainda não sabia do Zé. Do Zé eu fiquei sabendo depois, do dono da Lan House. Foi mais adiante que eles soltaram Zé. E primeiro, aí eu lembrei o que eu tinha falado para minha mãe dele, aí juntou o quebra-cabeça. Porque quando falaram que era racismo o motivo, eu não me considerava racista. Eu fiquei sem entender. Não me considerava racista, eu não discriminava ninguém. Aí, mais adiante, quando foi passando muitos anos e falava, a polícia vai agir, já vai deflagrar a operação, e nunca deflagrava. Aí, quando foi em 2017, eles fizeram um programa falando que eu ia ser filmada para sempre. Aí eu fiquei muito insatisfeita, né? Muito indignada, porque na verdade eu queria ficar famosa.
Eu queria que tivesse um fim aquela operação para ser transmitido na televisão e eu conseguir me apresentar com música gospel. Aí eu fui para psicóloga, uma amiga minha, eu contei tudo para ela, ela acreditou em mim. Aí eu contei para ela que eu entrei na Lan House em 2006, em 2009 eu descobri o lance que tinha hackers lá e a Rede TV confirmou que eu era filmada. E já era 2017 quando a Sônia Abraão disse que eu ia ficar sendo filmada para sempre, porque quem estava por trás devia ser gente muito poderosa. E ficou vago, né? E eu fui e comecei a falar para ela, nossa, mas eu fiquei esse tempo todo esperando, achando que eu ia ficar famosa, porque eles me prometiam isso, né? Teve programas também do TV Fama falando que eu ia fazer muito sucesso. Eu tinha, a câmera filmava um tapete vermelho chegando ao TV Fama, como se fosse a pessoa que estivesse assistindo o programa que estivesse entrando, e fizeram esse jogo de câmera para mim, dando a entender que eu ia ficar famosa, e de repente falaram que eu ia ficar sendo filmada para sempre. Aí eu fiquei com ela durante 2 anos, com essa psicóloga. Quando foi em julho de 2017, eles mostraram o que estava acontecendo na verdade, que eles ainda não tinham falado. Eles fizeram um programa falando que eu ia ser presa. No primeiro programa de 2009, eles botaram uma pessoa toda presa em cadeado, dizendo que ela ia ser presa, mas que agora não ia ser mais. Aí eu lembrei que ficou solto essa parte, quando falaram que eu fiz papel de pastel, veicularam um negro, né, aquele Zé Pilintra, e aí eles deram a entender que... Só que eu achei que eu ia ser presa como laranja, entendeu? Aí falaram que... aí depois disseram que as cadeias... Primeiro, em 2009, quando falaram que ia ser presa, mas não ia ser mais, eu achei que era uma coisa de laranja. Que laranja, vocês sabem que não é uma cadeia longa, né? Nem da cadeia. É uma confusão com a polícia, com o nome de um inocente. E eu achei que estava tudo certo. Só que em 2017 eles mostraram que essas cadeias iam ser para valer, iam ser pesadas. Aí eu fiquei desesperada. Só que quando foi em agosto, falaram que o site tinha saído do ar. Que a princípio não era um aplicativo, era num site. Aí eu fiquei aliviada, falaram que foi milagre, que tinha saído do ar, que eles tiraram, e eu achei que tivesse acabado. Só que eu fiquei confusa, porque eu continuei na psicóloga, porque eu falei, nossa, e tudo, e agora não vai acontecer mais nada, que eles me prometeram a fama. Quando foi em novembro, eles falaram que tinha voltado tudo na forma de um aplicativo. Então o que eles fizeram? Eles tiraram o site do ar, ficou 2 meses fora do ar, para modernizar a coisa, porque foi a época de que tudo era aplicativo, que os aplicativos estavam chegando, entendeu? Então eles tiraram da plataforma site e colocaram na plataforma aplicativo. Então voltou a história de prisão. Aí eu continuei na psicóloga. Quando foi em janeiro de 2018, falaram que conseguiram pegar os rastros deles e que eu ia pegar mais ou menos 1 ano e meio de cadeia e eles iam pegar uns 20 anos de cadeia. Aí eu fiquei calada, não contei nada para a psicóloga. Ia lá disfarçadamente, mas fiquei super feliz. Aí falaram assim, a gente transforma o pesadelo em sonho. É uma oportunidade rara, oportunidade única, né? Dizendo que eu ia fazer muito sucesso. Só que quando foi em julho também, esse julho é um mês marcante. Quando foi em julho de 2018, eles falaram, muda tudo. Falaram que estava tudo embolado, os rastros, e que a cadeia continuava para mim, que tinha embolado de novo, e que eu é que ia pegar cadeias longas.
Aí eu falei pra psicóloga, quer saber, eu não vou ver mais Sônia Abrão, não. Não vou assistir mais, não. Eu vou agora deixar Deus me guiar. Vou caminhar pela fé. Aí nunca mais assisti Sônia Abrão e parei de ir na psicóloga e entreguei para Deus, descansei em Deus, mas sempre pensando assim, meu Deus, e se isso for verdade, né? Eu posso ser presa a cadeias longas. Aí nunca mais vi televisão, aí veio a pandemia, começou a pandemia, aí 3 anos sem ver televisão, eu resolvi assistir Globo. Aí tava aquela novela das testemunhas da Polícia Federal, da Débora Seco. Aí eu vi que a Globo já não era rede de TV, já a Globo, que é uma emissora maior, que estava falando comigo. E a Rede TV disse que não tinha jeito, que eu ia ser presa, que os meus rastros que saíam do IP estavam me incriminando. Aí eu entendi que todo esse tempo de investigação eles sabiam que eu era inocente, porque a polícia também me observava por esse satélite e descobriu que eu era inocente. Mas em termos tecnológicos de rastros, os meus rastros do meu IP continuavam incriminados. Era uma tecnologia que a polícia não tinha. A polícia não conseguia pegar os rastros dos culpados. Tava tudo me incriminando. Aí eu voltei a assistir na Globo, na novela das Testemunhas da Polícia Federal. E já tinha se passado todo aquele tempo, 2020, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Quando foi em 2021, a ciência evoluiu e eles conseguiram uma tecnologia que conseguiu pegar o rastro dos verdadeiros culpados. E aí eu comecei a acompanhar o YouTube e as pessoas, os jornalistas, todo mundo começou a falar comigo nos vídeos do YouTube por mensagem subliminar. E aí me falaram que quem estava por trás de tudo, os grandes, os poderosos que estavam por trás, era o Putin, da bandeira comunista. Tinha uma lista de pessoas famosas envolvidas. Era o Putin, o Biden, o Macron, todos de bandeira que nem a do Lula. Todos esses presidentes populistas, socialistas, estavam envolvidos por trás do bugue-ugue. Aí se descobriu os rastros deles, mas aí o Putin começou a guerra na Ucrânia, justamente para não ser preso. Ele ameaçou de arma nuclear, para não conseguirem deflagrar a operação. Mas porque ele não poderia ficar a vida inteira em guerra? É porque ele está com câncer terminal. Ele descobriu que ele tem câncer terminal. Então foi uma loucura dele, um ato de loucura. Ele fez essa guerra para conter a polícia. E vários países tiveram interesse nesse caso também. E primeiro a Itália, eu tenho descendência, como eu já falei aqui no canal do YouTube, de vários países, italiana, israelita e alemã também. E primeiro Israel pegou os rastros deles, depois a Itália e por último a Alemanha. Quando estava na mão de Israel e eles se juntaram com a Globo para tentar mudar a versão. Eles ficaram com pena dos negros, porque seria um tiro no pé esse aplicativo ter sido feito por motivo racista, crime de ódio contra uma branca, porque o aplicativo foi uma coisa muito pesada. Disseram que foi o holocausto às avessas e ao inverso. Foi o holocausto contra uma branca. Eles me humilhavam no app,
faziam um bullying comigo da cabeça aos pés, querendo denigrir a minha imagem como para exaltar os negros, que foi um crime de vingança pelo que eu fiz com o Zé. As coisas que eles me mandam querendo me provocar no YouTube, os defeitos que eles inventam no feed do YouTube, são ou exageros ou mentiras. Mas a Globo queria dar crédito ao que eles falavam no aplicativo, queria dar voz a eles, justamente para, já que eu não ia ser presa, que era o objetivo final do aplicativo, uma racista presa, a Globo, junto com Israel, que foi o primeiro que pegou os rastros, queria dar voz e credibilidade às ofensas que eles faziam comigo, para igualar negros e brancos. Mas tentaram mudar até para um crime de violência contra a mulher, quando não foi isso. Porque eles nem podem ser tidos como heróis, porque o que eles fizeram foi um crime de ódio. Eu fiquei sabendo depois que há 10 anos atrás eu encontrei alguns homens na internet, evangélicos do site Amor em Cristo, Par Perfeito, na pressa de querer me casar, como eu já disse aqui, e eu me envolvi uma vez só, caí, né, na tentação uma vez só, e logo depois eu pulei fora, e eles tinham um plano de continuar me humilhando no app. O plano deles era que fosse uma coisa contínua para me expor no app. Teve isso também. Porque eu não vigiei, eu sabendo que o aplicativo os homens iam baixando, eu não devia encontrar com estranhos, entendeu? Mas eu entrei nesse site Amor em Cristo, querendo encontrar um evangélico, para ver que foi muito ódio, né? Foi um crime realmente de ódio. Encontrar comigo para me expor publicamente, de caso pensado. E hoje até no YouTube, algumas pessoas amando da Globo, como a doutora Ana Beatriz Barbosa, a Márcia Fernandes, o Leandro Carnal, ficam querendo dizer que foi inveja, ficam querendo dizer que foi narcisismo, quando foi motivado por ódio, né? Porque tem uma armação, eles querem armar, que querem dizer até que eu sou afrodescendente, porque o meu bisavô, por parte de mãe, era metade negro, metade italiano. Mas o meu avô, que é registrado, o padrasto da minha mãe, que registrou ela, que era metade italiano também, metade negro, ele não é o pai da minha mãe. O pai da minha mãe é branco, se chama João Abreu, era engenheiro, mas não registrou ela. Eu penso até em requerer um teste de DNA para tirar essa história limpo, porque estão armando até para dizer que eu não posso falar que foi crime de ódio contra branco por causa disso. Mas sabemos que a pele branca é uma pele recessiva, né? E um dos indianos, até na época lá de 2007, por aí, a primeira coisa que ele me disse foi: bonita a sua pele, em inglês, para ver que o ódio era contra a minha pele branca, né? Que a pele negra é dominante. Então, quem tem um gene dominante e recessivo fica dominante, e minha mãe me deu o recessivo dela por parte de pai, e meu pai me deu o recessivo dele, que ele só tem recessivo, e eu saí totalmente recessiva, totalmente pele branca. Então o crime se enquadra assim, em crime de ódio contra a branca. Porque quiseram falar outra coisa. E quando a Alemanha agora por fim pegou os rastros também, e ela vai falar o que de fato aconteceu, que foi racismo, né? Que o motivo foi racismo,
porque até mesmo quando Israel pegou os rastros ele veio com uma conversa no meu YouTube de me converter ao judaísmo, veio falando de um casamento sórdido que eles queriam armar entre eu e um israelita que estava me vendo. Falaram até em pacto antinupcial, uma grande armação. Chamaram Maria de prostituta para eu me converter ao judaísmo. E eles estavam armando com a Globo, porque como sabe a história do nazismo, né, que matou judeus, que exaltava a pele branca, e os israelitas tinham interesse de não deixar isso prevalecer, querendo defender os negros, né? E estava até uma bandeira comunista agora em Israel. Eram os comunistas que estavam à frente de Israel quando aconteceu essa armação. Mas depois a Itália pegou os rastros, aí eu fiquei conversando com a Itália, né? Mas aí a Igreja Católica armou também. A Itália ficou com pena dos negros também, e a Igreja Católica armou para eu perdoar todo mundo sem eu saber de tudo, porque a princípio eu achei que era só os negros brasileiros que estivessem baixando, porque no meu YouTube apareceu pistas confusas a respeito disso, apesar de que eu já sabia que era todos os países do mundo, mas no YouTube apareceu o segredo dos cabelos cacheados, e eu achei que fosse só entre os negros. E aí a Igreja Católica, se aproveitando disso, queria que eu desse o perdão, extrair um perdão para arquivar o caso. Eu saí com uma mão na frente e outra atrás, sem a indenização dos bilionários que estão por trás. E aí, quando eu me vi desamparada, a Alemanha mostrou que também tinha pego os rastros. E aí mudou de figura, agora está na mão da Alemanha. Agora, por fim, eu soube que uma matéria do Extra da Globo confirmando que esse satélite existe, que tem tecnologia que filma através da parede, através da roupa, através da pele, através de tudo. E no meio de tudo isso eles falaram que viram através da minha barriga que eu estava grávida. Eles que me avisaram. Eu fiz uma ultra e realmente detectou o bebê. E eles disseram, eu fiquei 7 anos e meio até hoje em santidade, sem me aproximar de nenhum homem. E o que disseram é que o meu óvulo fez um clone dele mesmo, não teve a participação de homem, não teve esperma. E eu disse, quando eu buscava a minha liberdade em Deus, Deus começou a me revelar que eu ia ficar grávida de Jesus, antes de ficar grávida. E realmente fiquei. Então, aconteceu isso também, como se a vitória não bastava, a vitória somente humana, eu tive uma vitória divina também, né? Porque eu não precisei de homem algum para ficar grávida, foi o próprio Deus que me engravidou. E aí a Igreja Católica armou de eu perdoar a todos e o caso ser arquivado. Mas a Alemanha pegou os rastros. E agora Putin está com câncer terminal. E ele pode morrer a qualquer hora. E Josias, meu filho, também pode nascer a qualquer momento e ser apocalipse. Porque isso foi o final dos tempos. Né? Todos os homens baixaram esse aplicativo, inclusive o meu cunhado. E um ódio mortal de mim. Quando descobriram os rastros deles, eles bolaram de me levar como escrava sexual e matar toda a minha família para me humilhar no AP diante de todos os homens. O Irã estava envolvido, o R.R. Soares estava envolvido,
porque os evangélicos não creem em Maria, né? Não creem em Josias, e tentaram até matar Josias, que eles iam fazer o abortar Josias quando fosse levada de escrava sexual. Foi bem pesado, foi bem pesado. Teve isso também. Então esses homens todos bolaram me prostituir, bolaram me colocar na cadeia, bolaram me levar de escrava sexual para me humilhar, matar toda a minha família. Um crime de ódio contra uma branca. E também a Patrícia Bravanel fez um bullying comigo quando eu ainda estava arriscada a ser presa. Ela falou que eu ia ser presa numa tarde que eu tuitei, eu coloquei no Twitter que eles estavam vindo me prender, sendo eu inocente, e o Bolsonaro estava envolvido, porque eu comecei antes de engravidar a dizer que eu ia engravidar de Jesus, né, que Deus tinha me revelado, e aí eles são evangélicos, Patrícia Bravanel, e aí ela fez um bullying, ela falou o motivo do AP também. Ela colocou uma negra de 94 anos vestida de noiva, falando que os negros antigamente não podiam entrar em lojas de noiva, não podiam se casar de noiva. E ela estava realizando um grande sonho, dizendo que eu também só ia sair da prisão com 94 anos, que só aí eu poderia me casar. Então veja, confirmando o motivo por trás. Eu estou falando aos pouquinhos agora para lembrar de tudo, porque teve muitas armações nesse caminho e eu não quero deixar de falar de nada que aconteceu. Então, primeiro o Bolsonaro e a Patrícia Bravanel tentaram me prender sendo eu inocente, e eu tuitei denunciando o que freou eles, né? Em 2021, isso, início de 2021, porque na segunda metade de 2021, eles começaram a descobrir que vinha lá do Putin, de Biden, Macron, até Príncipe Henry também nessa lista. Ele até se casou com a Meghan em 2018, quando a Sônia Abrão estava dizendo que eu ia ser presa. Ele casou com uma negra, quando a Sônia Abrão disse que eu ia ser presa. Para ver que tudo foi uma armação. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa a falar. Faltam alguns detalhes. Veja que a armadilha era que todos os homens indo baixando esse aplicativo, a polícia não ia ter como conter o segredo. E ia ter que prender a responsável pelos crimes cibernéticos que estavam saindo do app e denunciando o meu IP. Era essa a armadilha. Conforme todos iam baixando, a polícia ia sendo colocada contra a parede, de ter que prender a responsável pelos crimes hediondos cibernéticos que davam quase 100 anos de cadeia saindo do meu IP. Mas a tecnologia evoluiu bem na hora certa, quando praticamente todos os homens do mundo já tinham baixado, mas aí a ciência conseguiu descobrir o rastro que estavam por trás dos verdadeiros culpados. Então, esse vídeo eu estou fazendo em primeira mão, a minha versão saindo na frente, que é a verdadeira, antes dessas armações da Globo, da Record, que é evangélica. A Record está querendo dizer até que eu sou autista, até isso eles estão tramando, de falar que foi um bullying contra uma autista, para me denegrir, sempre me rebaixar. Quando eu trabalho, normalmente não parei de trabalhar, eu fiz 2 faculdades, primeiro Direito. Quando eu entrei na Lan House em 2006, eu já era formada em advogada com a carteira da OAB. Depois que eu descobri que eu era filmada, eu fui fazer psicologia, que era um sonho até que eu tinha há muito tempo de fazer. Concluí a faculdade.
comecei a atender um cliente particular, outro, mas esse ano uma amiga minha conseguiu para mim de trabalhar em 2 asilos, onde ela é enfermeira-chefe e me colocou como psicóloga dos asilos. Eu faço um excelente trabalho com os idosos. Trabalho também numa clínica, tudo aqui na ilha, no meu bairro, próximo à minha casa. Trabalho numa clínica de psicologia infantil, atendendo 8 crianças todo sábado de manhã. Agora estou com 2 clientes particulares no consultório, uma criança de 4 anos e uma adulta de 50. E também estou na plataforma online Psicologia Viva, comecei agora para atender online também. Quer dizer, estou plena nas minhas faculdades mentais, não estou em depressão, porque, como eu disse, foi ódio mortal que eles tiveram de mim. E não pode ter credibilidade, ofensas vindas dos inimigos. Ainda mais que, pelo que eu vi, é tudo mentiras e exageros. Mentiras e exageros. Todas as minhas qualidades eles transformam em defeitos. Eles querendo realmente inverter os papéis. Me colocar no lugar de humilhação, em lugar do Zé, que eles acham que eu humilhei. Mas eu estava falando para minha mãe entre 4 paredes e geralmente quem fala sobre racismo é uma demagogia pura, porque não se casam com negros, se casam com brancos bem-sucedidos. Então, eu não sou racista por querer um bom partido. Então é isso. Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada. Essa tecnologia também, ela fazia eu ficar careca e banguela. Filmava, eu atravessava o meu cabelo, me deixava careca, atravessava meus dentes, me deixava banguela para me humilhar nesse app. Faziam comparações também de mim com outras mulheres, sempre falando que as outras mulheres eram mais bonitas. Quer dizer, foi bem pesado e com o objetivo de me destruir a minha imagem e me destruir literalmente. E quiseram me colocar na cadeia, matar toda a minha família. E é uma armadilha de forma que quem fosse colocada nessa armadilha, fosse quem fosse, ia sofrer a mesma coisa que eu sofri. Porque não era por mim, era pela armadilha em si. A armadilha era que todos os homens baixassem. E aí a polícia tivesse que prender, porque do app saíam esses crimes. No app estava todos os rastros embolados com crimes hediondos. E os homens, em vez de ter pena, querer ajudar, eles se aproveitaram dessa situação de vulnerabilidade. E também tem denúncias no feed que metade dos homens só assistiam e metade faziam ofensas. Porque, como a Sônia Abrão falou uma vez também, tinha muitos motivos para o app ser esse sucesso. Né? Os motivos de querer me ver nua, os motivos de racismo, ódio, os motivos de se aproveitar de uma condição de vulnerabilidade. Querem dizer também que são psicopatas, mas todos os homens não seriam psicopatas, né? Se tratando de todos os homens, será que todos os homens nasceram com esse defeito de fabricação? Todos seriam psicopatas? É claro que não. É claro que não. Também apareceu no meu feed uma denúncia que o app seria uma pornografia disfarçada de bullying, porque metade dos homens estaria baixando para ver meu nua e a outra metade por crime de ódio contra uma branca. E você vê que
Está bem encaixado a bandeira comunista que defendia negros e pobres, né? Que sabemos que Putin é da bandeira comunista, Macron, Biden, eles que financiavam uma organização hacker criminosa, aliciando pessoas de comunidades da favela com esse claro objetivo comunista. E a Globo tentou até desvencilhar disso, colocou até um vídeo do Fantástico dizendo que Putin não era mais comunista, querendo tirar desse motivo, né, desviar para outra motivação. Mas fica bem claro o que estava em jogo, que foi um crime de ódio contra uma branca. E eles pretendiam um impacto mundial de uma racista sendo presa. Como não conseguiram, armaram com veículos de comunicação para denegrir a minha imagem, que aí estaria também igualando negros e brancos na medida em que desse credibilidade para as ofensas que foram faladas, dando força ao aplicativo. Porque quem está envolvido também é o Jeff Bezos, que é dono de canais de TV, influente no meio da televisão, e também dono da empresa espacial Origin Blue, responsável por esse satélite espião. Mark Zuckerberg, é o dono do Facebook, ele foi responsável pelo desenvolvimento desse aplicativo criminoso secreto. E esses líderes mundiais comunistas, o príncipe Henry, Madonna também estava envolvida. Você sabe que ela é por essa causa também. E outros famosos que não me falaram, bastante gente famosa envolvida. Então foi uma tentativa de golpe, né? Com bilionários por trás. Um grande golpe financiado por bilionários. E o golpe final seria dado na mídia. Na mídia. Querendo me denegrir. Então é essa a versão verdadeira, a elucidação dos fatos desse caso do app criminoso e secreto, que em breve virá à tona, seja pela morte do Putin, que está com câncer terminal, ou pelo grande dia do Senhor, com o nascimento de Josias.